Boa noite a todos, aqueles que nos acompanham aqui na casa do Senhor, aos que estão lá em casa. Espero que estas músicas iniciais possam ter servido para encher o nosso coração com as bênçãos do céu, que estejamos firmes nas promessas e ansiosos pela vinda do nosso Senhor. Esta noite não é diretamente este o tema que eu gostava de tocar, mas de alguma forma está relacionado e para tal, pedia que pudéssemos abrir a Bíblia em Lucas, no capítulo 4. Desculpa, não é Lucas, é Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. É o mesmo autor, mas o livro é completamente diferente. Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 32, e vamos ler até ao capítulo 5, versículo 11. É um episódio que acontece entre estes versículos, portanto vamos lê-lo de seguida. Começa assim, Atos capítulo 4, versículo 32. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que tinha necessidade. Versículo 36. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou nos pés dos apóstolos. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher reteve parte do preço e, levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta aos pés dos que sepultaram o teu marido. E eis que também te levarão. No mesmo instante caiu aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos os que ouviram a notícia destes acontecimentos. Primeira vez que li sobre este episódio no livro de Atos, a primeira pergunta que fiz a mim mesmo foi o porquê de terem caído e expirado mortos naquele preciso momento. Parece que fica difícil para nós como seres humanos compreender porque é que aquele casal teve este destino tão rápido, não tiveram quase a oportunidade para se arrepender. No entanto, queria deixar desde já claro que não é este o tema que vou tratar esta noite. Ao ler no Espírito de Profecia, da irmã White, acerca deste assunto, ela, em 2 livros diferentes, mostra 2 perspectivas diferentes sobre a história. Uma delas no Ato dos Apóstolos, onde ela conta, sim, o que aconteceu com Ananias e Safira, o que ia no seu coração, mas, por outro lado, no livro do Grande Conflito, existe uma porção do livro do Grande Conflito, no capítulo 2, em que ela menciona esta história, não diretamente preocupada ou centrado nas personagens, mas no grande conflito que estava a acontecer à igreja cristã, no seu princípio. E é essa a perspectiva que eu gostava de olhar hoje para esta história. O título desta meditação chama-se Mártir VIP. E porquê isto, Mártir VIP? Será que é possível haver um mártir VIP? Deixa-me dar primeiro o contexto. O contexto que aqui estava a passar foi após a morte de Jesus. Os apóstolos começaram-se a reunir, a igreja ainda era era um bebé ainda.
estavam a começar a formar como igreja, como comunidade, a ter aqui e ali algumas regras, ainda só tinha acontecido praticamente, lendo o livro de Atos dos Apóstolos, o Pentecostes. Já havia algumas largas porções de pessoas a começarem-se a juntar à igreja, mas ainda assim era muito, muito pequena. No entanto, tinha a grande virtude de ser uma igreja pura. Vemos em Apocalipse que Jesus descreve esta igreja como pura, afastava-se do mal por completo. No entanto, quando há uma igreja que está nestas condições, automaticamente quase que surge a perseguição. É raro haver na história da igreja uma altura em que não houvesse a perfeição e a perseguição isoladamente. Há sempre as duas em conjunto. E a perseguição, por sua vez, faz com que haja, consequentemente, mártires. Digamos que o mártir e a perseguição é quase como os dois polos de um ímã. É impossível haver só o polo norte ou só o polo sul. Há sempre os dois. E com a perseguição e os mártires é a mesma coisa. Se há um, tem que haver o outro. E se há o outro, tem que haver um. Este era o contexto da igreja. Eles estavam a começar, mas também estavam a sofrer desde logo de início perseguição. Então vejamos, já tinha ocorrido o Pentecostes, já havia algumas pessoas a juntarem-se à igreja, havia esta perseguição, e o que é que também estava a acontecer? Algumas das pessoas que se decidiam juntar à causa não eram famílias completas, eram pessoas isoladas, pertenciam a uma família, e acontecia que muitas destas pessoas estavam a ser expulsas, impedidas de trabalhar, e acabava por haver necessidade, falta de comida, de trabalho, de casa. Havia muitas pessoas nesta situação. E nesta situação, os discípulos começaram a incentivar, a pregar, a mostrar a necessidade, e as pessoas chegaram ao ponto, como nós lemos no capítulo 4, em que deixaram de considerar as coisas suas. Vendiam o que tinham para que não houvesse necessidade. Nós lemos do versículo 32 ao versículo 35 o que era prática comum. Não considerar nada seu, vender aquilo que tem que não necessita, para que todos não passassem, para que todos tivessem algo, não houvesse necessidade, nem tivessem necessidade de comida, de casa ou trabalho. Acontece que o irmão White nos conta que no meio destas pessoas estava Ananias e Safira. Durante aquelas pregações em que os apóstolos faziam, em que havia muitas conversões, em que, como nós lemos, não no versículo 32, mas um pouco antes, no versículo 31, diz o seguinte: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Este era o contexto no qual Ananias e Safira estavam inseridos. E foi neste contexto que Ananias e Safira decidiram fazer um compromisso. Eles tinham um terreno que, já lá vamos, mas dá a entender que estava a mais, não era uma necessidade básica, e decidiram fazer esse compromisso de vender esse terreno, pagar no seu valor e entregá-lo aos pés dos apóstolos. O que acontece é que eles fizeram o seguinte: pensaram um bocadinho mais. Normalmente nós dizemos assim: sim, eles fizeram isso, mas há sempre um mas. Seríamos injustos se pensássemos assim neste caso. Não há sempre um mas, porque nós temos no versículo 36 e 37 um exemplo de alguém que é prova viva que não foi um mas. José, ao qual os discípulos chamavam Barnabé, este é o Barnabé que mais tarde acompanhou Paulo nas suas viagens. Ele decidiu entregar o preço do seu terreno que vendeu e entregou. Não houve um mas nesse caso. No entanto, em Ananias e Safira houve sim um mas. Eles tiveram um dilema, tiveram tempo para pensar. E qual foi o raciocínio do seguinte? O que eles fizeram? Foi o seguinte: eles tinham feito aquele compromisso, mas começaram a achar que era demasiado caro o compromisso que tinham feito. Eles começaram a lamentar o compromisso que tinham feito. Se calhar não deviam ter feito por completo, se calhar deviam só ter decidido entregar parte, logo desde o início. Mas o que é certo é que o compromisso englobava todo o terreno. Eles começaram a achar aquilo demasiado. Por um lado, sim, eles eram discípulos. Por outro lado, sim, eles participavam no Evangelho pregado pelos apóstolos. Também estiveram presentes no Pentecostes, em Atos dos Apóstolos, a irmã White conta-nos isto. No entanto, eles chegaram à conclusão que se tinham precipitado. Em conferência um com o outro, eles decidiram reconsiderar. E ao reconsiderar, qual foi a conclusão a que chegaram? Bem, nós vamos, ao fim e ao cabo não tem outra palavra, nós vamos mentir. Nós não vamos dizer quanto custou, vamos dar aquilo que achamos que devemos dar, ninguém vai ter que saber quanto é que era, portanto, é esse o nosso compromisso, passa agora a ser este o nosso compromisso. Deixa de ser aquele por inteiro. O que é que acontece aqui? É que eles tinham o seguinte dilema. Ao terem-se comprometido perante todas as pessoas, eles queriam ainda assim garantir o estima dos irmãos. Eles queriam ser o tal mártir VIP,
Aquela pessoa que dá, mas que quer que os outros vejam que ele deu, querem que os outros aplaudam, querem bajulações. Eles não queriam perder essa parte. Por outro lado, eles também tinham vergonha de admitir que foi por mesquinice que iriam voltar atrás. Foi por acharem que era demasiado o valor e agora queriam voltar atrás. Então eles, perante este dilema, decidiram, lá está, vamos mentir. Não vamos dizer quanto é que é o preço total, dizemos que era aquele que entregamos e assim fica. Vamos começar pelo capítulo 5, novamente. Capítulo 5, no primeiro versículo, tem alguns pormenores interessantes que nós podemos olhar ao analisarmos esta história. Em primeiro lugar, se repararem no versículo 1, a palavra que lá está é que Ananias e Safira venderam uma propriedade. Não venderam a propriedade que tinham. Venderam uma. Vê-se que não era uma necessidade básica de primeira ordem. Era algo que eles tinham e, portanto, não iriam depender daquilo para a sua subsistência. Por outro lado, quando nós vemos no versículo 3, ou melhor, no versículo 2, Ananias entregar o dinheiro aos apóstolos, o que é que ele faz? Que é tal e qual aquilo que José Barnabé fez. Depositou-o aos pés dos apóstolos. Ao mesmo tempo que ele não queria dar o dinheiro todo, ele queria imitar aquele que o fez da forma correta. Ou seja, aquela parte que era visível, ele não queria deixar de o fazer. Mas a parte que era invisível, essa não se importou em esconder e em dar apenas parte do valor. E há outro pormenor que me chamou a atenção. Reparem que eles os dois acordaram fazer isto desta forma, os dois em conjunto, mas quando o efetuaram, como é que o fizeram? Em separado. Primeiro foi Ananias e só 3 horas depois é que foi Safira, a mulher dele. Acaba por dar a entender que ele foi sozinho, fez uma coisa que eles ambos acordaram, mas acabou por recolher os primeiros louros. E no versículo 3, quando Pedro é confrontado com esta situação, ele diz uma coisa também ela interessante. Ele diz o seguinte: Ananias, porquê é que Satanás encheu o teu coração? Aqui Pedro deixa escapar uma verdade interessante. Até onde vai o poder de Satanás nas nossas vidas? Reparem que Satanás, em Ananias e Safira, não pôde fazer mais do que simplesmente provocar o desejo. Incitar a fazer determinada coisa. No entanto, a decisão final, o livre-arbítrio, continua a ser do homem. Esse foi-nos dado por Deus, continua nosso e cabe a nós fazer a decisão de aceitar Deus ou de aceitar o desejo ou aquilo que é incitado pelo inimigo. E por outro lado, há outra verdade muito importante que Pedro também deixa escapar. Reparem que ele usa em paralelo o Espírito Santo com Deus. Ele aqui deixa escapar: porque é que mentiste ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, e no final do versículo 4 diz o seguinte: não mentiste aos homens, mas a Deus. Não só o Espírito Santo tem alguém a quem eu possa mentir, é alguém pessoal, mas é alguém que é usado em paralelo com Deus. O Espírito Santo é Deus. A mentira não foi aos homens, mas a Deus. E há uma terceira coisa. Pedro chega a obter resposta à pergunta que faz. Ele pergunta assim: porquê é que tu fizeste isso? Porquê é que deixaste que Satanás enchesse o teu coração e, conservando porventura parte do dinheiro, ficaste com ele? É porque se Ananias tivesse ficado com o terreno continuava a ser dele. Se tivesse vendido o terreno e ficasse com o dinheiro, bom, o valor era o mesmo, continuava a ser dele. Porquê decidir dar a sua parte? Porquê decidir ficar no intermédio? Pedro faz estas perguntas de uma forma incrédula, inocente. Pedro sabia que não tinha sido dado o valor todo e sabia pela ação do Espírito, mas fez a pergunta porque talvez tivesse em mente dar uma lição a Ananias. Mas é aqui que Deus intervém, de uma forma estranha, é verdade, mas Deus intervém. A lição que Deus dá, naquele momento, de uma forma curta, é que mentir, esconder e pecar contra o Espírito Santo é o mesmo do que mentir, esconder e pecar a Deus, e essa é o único pecado que não tem perdão. Vamos rapidamente a Marcos 3:29. Marcos 3:29 é um versículo conhecido. Podemos até começar em Marcos 3:28. E é aqui que é afirmado tal e qual aquilo que eu estava a dizer. Em verdade vos digo, no versículo 28, que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfémias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Então, aquilo que era verdade em Marcos continua a ser verdade em Atos. Um pecado contra o Espírito Santo é o único pecado sem perdão. Como eu disse há pouco, não é intenção minha explicar
a justiça de Deus neste momento, apesar de ter sido a justiça de Deus a entrar em ação. É assim explicar este evento no contexto do grande conflito. Eu vou ler um pequeno parágrafo do grande conflito, no capítulo 2, na página 39. E aqui lá está o contexto, é aquele que eu explicava há pouco. Uma igreja que se começava a formar, que sofria perseguição, mas que ainda assim a melhor coisa que lhes podia acontecer, entre aspas, era sofrer essa perseguição. Haveria outros perigos maiores ainda. E o perigo que Ananias e Safira estavam a colocar era bem maior do que aquele que a perseguição poderia provocar. Irmão White diz o seguinte: da mesma forma, o que vem já atrás, todos os que acariciam o mal, querendo mostrar piedade, odeiam os que perturbam a sua paz, condenando o seu caminho de pecado. Tal como Judas, quando se apresenta uma oportunidade favorável, traem os que procuram reprová-los para o seu bem. E é aqui que eu queria que notassem bem. Os apóstolos encontraram na igreja os que mostravam piedade, enquanto que ao mesmo tempo, de forma secreta, acariciavam o mal. Ananias e Safira desempenharam o papel de enganadores, pretendendo fazer um sacrifício total por Deus, quando, cheios de cobiça, retinham uma parte para si. O Espírito da Verdade revelou aos apóstolos o verdadeiro caráter destes impostores. E o castigo de Deus livrou a igreja dessa detestável mancha na sua pureza. Esta notável evidência do perspicaz Espírito de Cristo na igreja foi um terror para os hipócritas e malfeitores. Já não poderiam permanecer em ligação com aqueles que eram, nos hábitos e na vocação, fiéis representantes de Cristo. E quando as provações e perseguições sobrevieram aos seus seguidores, apenas os que estavam dispostos a abandonar tudo por amor à verdade quiseram tornar-se seus discípulos. Assim, enquanto durou a perseguição, a igreja permaneceu pura, comparativamente. Mas quando ela cessou, aderiram algumas pessoas que eram menos sinceras e devotas e abriu-se o caminho para Satanás se introduzir. Antes de mais, estas palavras servem de exemplo para mim. Estas palavras mostram-nos que nós devemos ter plena certeza do que é uma entrega a Deus. Não é uma meia entrega, que é uma entrega completa. Acaba por ser um exemplo para todos, não só naquela altura, como nós vimos. As pessoas que poderiam ter a intenção de se aproximar com falsas intenções foram rapidamente afastadas com este evento, com esta situação, e acabaram por ver que Deus é simultaneamente um Deus de amor. Jesus tinha morrido por todos, mas também um Deus que iria trazer justiça. Logo de seguida, quem é que entra? Safira. 3 horas depois, já o seu marido estava sepultado, Safira entra em cena e Pedro volta a dar uma hipótese. Ele volta a perguntar a Safira: Safira, tu vendeste, portanto, vocês venderam, portanto, aquela terra? Bom, Safira, perante a igreja, decidiu manter o compromisso que tinha feito com o seu marido. Sim, vendi, portanto. E tornou-lhe Pedro a dizer: porque entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta aos pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro, expirou, e entraram os mortos, acharam-na morta, e levando-a sepultaram-na junto do marido. Desta vez Pedro sabia o que ia acontecer. Pedro não só disse a Safira o que já tinha acontecido ao seu marido, como lhe disse que o seu fim iria ser o mesmo. E aqui acontece uma certa ironia. É uma ironia no casamento, juntos na vida, juntos na mentira, juntos na morte. Acabaram juntos, mas não no caminho correto. Ananias e Safira não queriam entregar o seu dinheiro. Eles acabaram não por entregar o seu dinheiro, nem em parte, nem em todo, não sabemos o que aconteceu depois ao dinheiro, a Bíblia não conta, mas houve uma coisa que entregaram por completo, foi a sua vida. Não quiseram entregar a Deus por completo para serem transformados, acabaram por entregar à morte. E voltamos ao início, mártir VIP. Então o que é isto de mártir VIP? O mártir VIP é, ao fim e ao cabo, alguém que não quer dar, quer sim comprar as boas graças dos irmãos. E ao fim e ao cabo o problema nem é este, o querer comprar as boas graças dos seus irmãos. Este pecado, se é pecado, tem perdão. O problema também não é a avareza, não é a vontade de querer ter mais e ter mais dinheiro, porque esse pecado também tem perdão. O problema aqui é que Ananias e Safira representavam um grupo de pessoas que queriam fazer parte do povo de Deus, mas não queriam ser transformados por Deus. Queriam a parte que não custa, as bênçãos de Deus, as bênçãos que os irmãos, que o mundo poderia dar, mas não queriam as bênçãos que Deus pode dar. Não queriam ser transformados. E eles assim pecaram contra o Espírito Santo. Ao fim e ao cabo, se nós quiséssemos arranjar uma comparação, pecar contra o Espírito Santo em alguém que esteja sujo,
mas que seja contra o uso de água. Alguém que diga, eu quero estar limpo, mas não quero usar água. Acaba por ser um contrassenso e acaba por colocar a única barreira que podia dar a solução. Pode haver muitas maneiras, mas todas elas têm que implicar a água para haver a limpeza. Bom, e há alguém que está sujo. Se é contra usar a água, bom, aí fica automaticamente privado da solução. É ao fim e ao cabo o que significa pecar contra o Espírito Santo. O único que pode mover o nosso coração para Cristo é aquele que eu rejeito. Portanto, aí, mesmo que eu desejasse, se eu estou contra o Espírito Santo, não vai haver efeito em mim. Portanto, vamos olhar então para a situação, o que é que as pessoas, o que é que Safira, o que é que Ananias e todos os outros que se juntavam, tal como nós à igreja, podem escolher ou ser mártir ou ser perseguidor. E desculpem estar a levar as coisas ao extremo. Estou a pôr apenas duas hipóteses, ou mártir ou perseguidor. Mas acontece que quando penso nesta história, pois vem-me à mente também Apocalipse, que diz não sejam mornos, sejam ou quentes ou sejam frios, não sejam mornos. Nós, ao fim e ao cabo, quando vemos a mornidão, também vemos portas abertas a que o inimigo possa entrar. Por isso é que Deus nos diz, ou sejam quentes ou sejam frios, pelo menos decidam-se onde é que vocês estão. Não entreguem pela metade. A conclusão a que chego é que mártir VIP não é possível ser. Ou se é mártir, ou se é perseguidor. Mas continua a pergunta. Então, como é que é ser mártir? Como é que é ser quente? Já que eu tenho duas hipóteses, como é que eu posso ser apenas aquela que pretendo? O apóstolo Paulo respondeu-nos a isto em Filipenses 3. No livro de Filipenses, o apóstolo Paulo diz que não se importava nada de repetir várias vezes as mesmas coisas se isso contribuísse para que as pessoas ficassem em segurança no Senhor. É logo o versículo 1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Ele não se importava de repetir, voltar a exortar, voltar a afirmar os seus irmãos na verdade, para ter a certeza que eles estavam em segurança. Segurança era importante para o apóstolo Paulo. E esta acaba por ser a resposta que eu devo dar. O que é ser quente? O que é ser mártir? Em primeiro lugar, o versículo 1 também nos responde a esta pergunta. Não vamos ler o capítulo 3 todo, vamos só pegar em alguns versículos, mas esses são os versículos-chave para nós percebermos. Tem alguns tópicos importantes naquilo que eu devo seguir na minha caminhada para o céu. O capítulo 1 diz o seguinte: quanto ao mais, irmãos, alegrai-vos. Alegrai-vos é uma coisa que às vezes é muito, muito complicado de se fazer, mas é algo que transmite bem o que é a mensagem do céu. Alegrai-vos no bem, alegrai-vos no mal. Ao fim e ao cabo é quase como nós fazemos os votos do matrimónio, juntos no bem, juntos no mal. Com Cristo acaba por ser o mesmo matrimónio entre a Igreja e Cristo, juntos no bem, juntos no mal. Regozijai-vos no Senhor, independentemente dos eventos. O próprio Paulo, ele diz no versículo 6, ele também foi perseguidor. Ele esteve do outro lado. Este é o segundo ponto. Eu posso já ter sido perseguidor, mas ainda assim não quer dizer que não possa ser mártir. Eu posso já ter sido frio, ainda assim não quer dizer que já se tenha terminado o tempo em que eu posso ser quente. A porta continua aberta para cada um de nós que aqui está hoje e dos que nos ouvem. Porque se estamos a ouvir isto, é porque há vida. E se há vida, há esperança. A terceira coisa que o apóstolo Paulo nos diz, no versículo 8, é: considerem tudo o que o mundo vos possa oferecer como perda. Ele diz o seguinte, começando no versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Então a terceira coisa que eu devo fazer, para além de me regozijar e de perceber que posso ter sido perseguidor, mas posso ser mártir, é considerar aquilo que o mundo me possa oferecer como perda. Se calhar foi isto que Ananias e Safira falharam, principalmente. Não considerar aquilo como não sendo seu, consideraram como sendo sua posse e que precisavam muito daquele dinheiro extra. Mas tudo isto para quê? Para que ser quente? Para que ser mártir? Há algum objetivo por trás disso? O apóstolo Paulo diz no versículo 11, porque é que ele considerou tudo como perda? Porque é que ele considerou que podia ainda ser mártir? Porque é que ele decidiu ser mártir? Ele diz o seguinte no versículo 11, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Este era o objetivo que estava sempre na mente do apóstolo Paulo.
O apóstolo Paulo dizia mais ou menos o seguinte, e se quisermos traduzir para o português de hoje: podes tropeçar, podes cair, mas levanta-te e continua. De algum modo, busca a Cristo para que possas alcançar a ressurreição dentre os mortos. Vai haver momentos em que estás mais frio. Vai haver momentos em que te possas até sentir mais perseguidor. Mas levanta-te, continua. Se ainda há vida, ainda há esperança. O amor de Deus é tão grande, e é isto que o apóstolo Paulo nos ensina, que eu dou tudo para não perder a sua oferta. Qual é essa oferta? É que de algum modo eu possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. É para isto que Paulo olhava. No entanto, há algo que faz parte e que é natural ter acontecido com Ananias e Safira. Reparem que o apóstolo Paulo, no versículo 13, diz o seguinte: o apóstolo Paulo tem este objetivo, tem este rumo, mas no versículo 13 ele diz o seguinte: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, avanço para as coisas que diante de mim estão. O que o apóstolo Paulo diz é o seguinte: este é o meu objetivo, é isto que eu pretendo, é ser o mais quente possível, ser o mais mártir possível. Ainda assim eu ainda não alcancei a perfeição. Eu não acho que já tenha chegado. Então existe em Paulo uma coisa que também existia em Ananias e Safira. Era um vazio por preencher. Contudo, Ananias e Safira decidiram preencher esse vazio com a avareza, com o granjear dos irmãos, com as bajulações dos irmãos. Eles tentaram comprar de alguma forma aquilo que faltava para preencher, para atingir a perfeição. No entanto, compraram algo que não encaixava naquilo que lhes faltava. Por outro lado, o apóstolo Paulo diz-nos o que é que encaixa perfeitamente no vazio que há em todos nós. O espaço vazio que há em nós acaba por criar uma força motriz que nos impele a Cristo. A tal ressurreição dentre os mortos é a única coisa que vai preencher tal e qual o vazio que todos os cristãos devem ter. Sim, deve haver um vazio, sim, deve haver um desejo por preenchê-lo, mas sim, é suposto esse vazio continuar até ao fim dos meus dias nesta terra e ser preenchido apenas quando eu ressuscitar dos mortos e alcançar o céu. De algum modo, dizia o apóstolo Paulo, vamos tentar, ainda que caiamos, de algum modo levantar-nos e alcançar a ressurreição dos mortos. O apóstolo Paulo termina no versículo 20 e no versículo 21 este capítulo com o seguinte: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. O que o apóstolo Paulo diz é o seguinte: eu tenho um vazio, sim, eu ainda não consegui alcançar a perfeição, mas não vai ser aquilo que a terra me possa dar, nem mesmo a comunidade com os irmãos, embora sim tenha todas as vantagens de nós vivermos em comunidade, em nos apoiarmos, em sermos tal e qual como eles viviam na igreja primitiva, apoiando-se uns aos outros, não havendo necessidade entre uns e outros. Ainda assim, este vazio não é suposto ser preenchido por nenhum irmão. Este vazio é suposto ser preenchido pela nossa vontade e pela nossa, de algum modo, força que nos leve a Cristo. Essa força só pode ser dada pelo Espírito Santo e, voltando atrás, é por isto que nós não podemos bloquear a ação do Espírito Santo no nosso coração. O compromisso que Ananias e Safira fizeram, deviam tê-lo mantido firme. E é esta a exortação que fica de hoje. Que nós possamos manter o nosso compromisso, se já nos batizamos, ou se já intencionamos batizar-nos, que o nosso compromisso com Cristo possa permanecer firme e total. E que seja com Cristo apenas. O vazio vai permanecer lá, mas é o facto desse vazio lá estar que nos vai continuar a impelir a Cristo. Que o nosso compromisso seja ir até Cristo e que, de algum modo, como dizia o apóstolo Paulo, consigamos alcançar a ressurreição entre os mortos. Amém.